para você, Renan, para falar do exame admissional. Legal. A admissão, ela é um ponto-chave no processo do e-social, seja para o RH, seja para o DP, seja para contabilidade, seja para a gente aqui que faz a gestão da informação de saúde e segurança do trabalho. Porque, como a Vanessa explicou, está nesse evento de admissão as informações do contrato de trabalho, né, da relação entre a empresa e o funcionário. Então, como no e-social, os eventos de SST, eles são posteriores, né, no cronograma de eventos, eles são enviados posteriormente à admissão. O que o governo checa, principalmente quando você envia o evento de SST, é esse funcionário que você está enviando nesse evento, ele existe na base do e-social, né? E esses dados desse funcionário que você está enviando, eles estão batendo com os dados, eles estão iguais aos dados que foram enviados no evento de admissão. Então, essa é uma regra para que o governo aceite, né? A primeira regra básica ali para que o governo aceite os eventos de SST, de saúde e segurança do trabalho. E é aí que já está o primeiro problema que a gente mais enfrenta aqui, né, no cotidiano. Eu vou levantar essa dor porque ela vai gerar vou tentar ajudar quem lida com isso e talvez trazer alguns caminhos aí para a pessoa conseguir resolver essa questão. O maior problema é que a matrícula, em geral, não bate com a matrícula, o número de matrícula que o evento de admissão enviou. E essa é uma questão. E a data da admissão também não bate com a data que o evento de admissão enviou. Então, isso acontece por quê? Isso acontece principalmente porque, às vezes, as áreas elas trabalham isoladamente, né? O RH trabalha isolado ali da gestão de saúde e segurança e, às vezes, tem a contabilidade no meio desse processo. Por quê? Porque, muitas vezes, o RH e o DP faz a gestão do dado, mas quem envia a informação para o social é a contabilidade, pelo algum processo de software, de processo mesmo. E aí a contabilidade, quando ela envia para o e-social, o evento de admissão, o número de matrícula não é necessariamente o número de matrícula que a empresa tem no cadastro da empresa, porque às vezes a empresa tem um dado ali de matrícula onde ela coloca sequencial, né? O Maurício é o 1000, a Vanessa entrou agora é o 1001, o Renan é o 1002. Só que para o e-social isso às vezes não funciona muito bem. Então os softwares que enviam o evento de admissão, eles fazem algumas alterações nessa informação, colocando, por exemplo, o CPF na frente do número que a empresa mandou para fazer um número único, né, específico para aquele funcionário e o que não venha a se repetir no futuro, porque essa é uma regra do e-social. E aí o que acontece? A empresa tem a informação de um número de matrícula, o RH tem um número, a contabilidade tem outra, e aí quando é alimentada a informação pelo SST no e-social, no nosso software, no IndexMed, por exemplo, ele não necessariamente usa o número de matrícula certo que foi enviado. Aí, quando bate lá no governo, aí a primeira coisa que o governo fala, esse contrato não foi encontrado, né? E isso acontece também com a data de admissão. O RH falou que admitia um dia, a contabilidade não conseguiu enviar o evento naquele dia, aí a contabilidade envia um dia depois. Só que aí o RH fala para a gestão da saúde e segurança que o cara começou naquele dia antes. Aí quando o evento bate lá no e-social, principalmente o evento de risco, que é o que determina a data de início da exposição, né, de um funcionário a um risco específico, ele não funciona. Por quê? É impossível o funcionário estar exposto a um risco um dia antes dele ter começado o trabalho. Então, essa diferença de um dia já não funciona para o e-social e o evento da saúde e segurança, ele é rejeitado. Então, nesse sentido, os dados da admissão, eles são muito importantes no processo de gestão de saúde e segurança do trabalho, para que haja esse match, esse casamento, essa comparação validada pelo governo federal quando o evento chega lá para ser processado, né? Então, como que a gente consegue resolver isso? Tem dois caminhos básicos para isso. O primeiro é melhorar a comunicação. O processo de comunicação entre RH, contabilidade, DP e gestão de saúde e segurança tem que ser melhorado. Qual que é o segundo processo que normalmente é o mais indicado pela gente? Integração de sistemas. Por quê? Quando se integra sistemas, a chance de você
colocar uma informação errada é muito menor, muito mais baixa. Por quê? Porque o dado está vindo diretamente de outro sistema. Então, a gente na IndexMed acredita muito no processo de integração para evitar até o retrabalho, né? Porque isso é um trabalho duplicado que às vezes o RH tem se ele estiver fazendo esse processo de gestão da saúde e segurança para o envio de informações. Porque, apesar da gestão da saúde e segurança muitas vezes ser realizado por profissionais especializados na área, às vezes a informação chega para o RH, para o DP, alimentar o software, olhando o ASO, ou olhando um relatório de riscos ali que ele pode preencher, né? Apesar de ser um trabalho técnico, ele pode ser repassado para o RH ou para o DP, dependendo da complexidade que ele tem ali, porque às vezes as empresas, na maioria delas que são empresas de grau 1 e 2, ela não tem risco. E se não tem risco, elas têm obrigações mais simplificadas de saúde e segurança do trabalho. E essas obrigações mais simplificadas são resolvidas pelo DP e pelo RH, às vezes, né? Não necessariamente pelo gestor de saúde e segurança do trabalho. Então, a integração vai permitir que a mesma pessoa que está gerenciando o software de IDP, de folha, de ponto, consiga fazer a gestão do envio dos eventos do e-social. Por quê? Os dados já vão vir preparados da forma que a ferramenta de gestão de saúde e segurança do trabalho, como a IndexMed já faz, e enviar os dados é um processo adicional ali, que é colocar um evento na fila, né? Basicamente com as informações que você já tem. Então, a gente realmente indica que comunique-se melhor entre as áreas ou promova um processo de integração entre os sistemas para evitar esse tipo de erro de comparação de dados. Muito interessante, faz muito sentido. Até porque quando a gente fala de processo admissional, tem muitos cuidados que hoje eles são um pouco deixados de lado, né? E de fato são importantes. E seguindo o processo da maneira correta, a gente consegue ter a certeza de que tudo seja cumprido como deveria, né? Trazendo segurança tanto para o empregado quanto para o empregador também, né? Eu acho que isso é muito, fica justo. E daí, puxando até, falando sobre o processo, andando um pouquinho mais para frente, aí, vamos dizer, acho que a gente consegue tangibilizar um pouco para quem está assistindo a gente, com outro exemplo que eu, principalmente, tenho bastante dúvida de como isso funciona e quais são as obrigações exatamente sobre eles. Que são, quando eu falo, por exemplo, de alguns itens que fogem do fluxo principal né, de como a coisa tem que andar, por exemplo, atestados, abonos, solicitações, por exemplo, de CAT, que é um pouco mais, acho que nem todo mundo já ouviu falar sobre, mas existe, né, é algo importante, e afastamentos também, todos eles têm que ser comunicados, não, porque hoje, eu digo que hoje a gente tem um padrão de exportação de informações nas nossas integrações com sistemas, igual você bem mencionou, Renan, que ele pede arquivos que me determinam isso. Olha, beleza, desse período que você está me exportando sobre essa pessoa, quais informações sobre esses carinhas aqui você teve? Afastamentos, abonos, o CAT, por exemplo. O que isso tem o que isso traz hoje também de importância no processo? Qual parte do processo que fala sobre isso? Vanessa, pode puxar aí, tá? Tá, joia. Essa parte que você falou da comunicação entre o RH e a segurança do trabalho, ela é muito importante, tanto na admissão quanto aqui no afastamento. Por quê? Já vou iniciar logo com a CAT. Depois a gente volta um pouquinho só para vocês entenderem a grande importância. Maravilha. Quando a gente fala de uma CAT, é o quê? Uma comunicação de um acidente de trabalho. Se eu tenho lá o setor de SST, por exemplo, comunicando uma CAT e o departamento pessoal não sabendo daquele acidente, eu vou estar com duas informações aqui divergentes. Por quê? Porque no social a gente precisa comunicar esses afastamentos. Inclusive, tem uma tabela lá, que é a tabela 18, que tem vários motivos. E esse motivo que gera a CAT é motivo por doença ou acidente relacionado ao trabalho. Então, quando temos um setor de SST, que não são todas as empresas que têm, tá? Quando a gente tem esse setor de SST, que a gente vê ali ocorrendo um acidente do trabalho, é muito importante ter essa comunicação com o RH ou o DP, e o DP ter essa comunicação para entender o que precisa ser informado no e-social, porque isso vai variar. Vou falar dois tipos de afastamentos aqui para vocês entenderem melhor. O relacionado ao trabalho e o não relacionado ao trabalho, ou seja, doença e acidente,
que são gerados por conta do trabalho que o empregado está executando e aquele que não tem relação nenhuma. Por exemplo, um exemplo de não relacionado. Fui viajar e bati o carro. Quebrei a perna. Não tem relação nenhuma com o trabalho. Mas se eu caio na empresa e eu quebro a perna, eu tenho uma fratura lá na empresa, é um acidente de trabalho. E quando a gente fala desse acidente de trabalho, ou não, se superior a 15 dias, a gente tem um afastamento do trabalhador. Lá na Lei 8.213, de 1990, artigo 60, parágrafo 3º, ela traz isso, que a empresa vai arcar com 15 dias de salário, seja por motivo de acidente ou não. Aqui o entendimento é o mesmo. É acidente ou não é, a empresa vai arcar com os 15 dias. E com relação à E-Social, considerando o departamento pessoal, ou RH, ou contabilidade, né, que vai fazer o envio aí. Considerando o E-Social, precisa informar no evento, que é o evento S2230, que é o evento de afastamento, e selecionar lá qual que é o motivo do afastamento. Então, temos várias possibilidades, tá? Nessa tabela 18. Se vocês tiverem a oportunidade, lá no E-Social, na página do E-Social, quando vocês clicam em cima em documentação técnica layout e clicam no evento S2230, vocês conseguem achar, ou acho que é 2230 mesmo, vocês conseguem achar essas informações da tabela 18, lá do E-Social. E a gente vai selecionar isso, então a gente precisa ter essa comunicação com a área de SST para saber o que a gente vai informar. E além disso, se for um acidente ou doença relacionado ao trabalho, precisamos do envio da CAT, que é essa comunicação. A CAT nada mais é do que uma comunicação que aquele empregado sofreu um acidente na empresa, porque isso tem implicação trabalhista, pode ter implicação em outras esferas também judiciárias, como reparação de danos ao empregado. A gente precisa estar comunicando, não tem essa de, só foi um cortezinho ali, não vou comunicar não, mas e se aquilo agrava? É um cortezinho, mas a pessoa, a gente não sabe se a pessoa tem ali, por exemplo, algum problema que ela já tinha anterior ao pequeno acidente na empresa e venha a agravar de tal forma que ela perca um membro, por exemplo. Então, a CAT ela é de suma importância. E ter essa visão que a CAT é uma obrigação, o empregador ele tem que emitir a CAT, porque se ele não quiser fazer essa emissão, o empregado pode ir no médico lá e o médico vai emitir para ele. Porque a primeira pessoa que tem que honrar com esse compromisso, digamos assim, é o empregador. Se ele não o faz, outras pessoas podem fazer, que são as elencadas em lei, sindicato, médico que atender essa pessoa. E um ponto importante, um requisito para emissão para envio da CAT é um atestado médico. Antes, a gente não utilizava o E-Social para enviar a CAT. Hoje, a gente já utiliza. Olha como que o E-Social, ele abrange muito, ele está abraçando tudo. E a gente tem essas informações aí sendo enviadas e ficando lá naquele banco de dados da empresa. Não é o momento aqui de falar das implicações de uma CAT, porque muita gente tem aversão à CAT porque acha que já vai dar um processo ali só por emitir a CAT, só pelo acidente em si. O empregado sofreu um acidente, já é passível de um processo de reparação de algum dano, seja estético, seja de algum outro dano. E enviar a CAT é cumprimento de legislação. Vou passar a palavra para o Renan, porque no sistema da IndexMed tem uma parte toda de gerenciamento, né, Renan? Sim, tem sim. E assim, é legal isso que você falou, porque é importante a pessoa entender que é mais perigoso ela não enviar a CAT, né? Tipo, a pessoa fica com medo de enviar a CAT. A dica que eu já dou logo de cara aqui é, fique com medo de não enviar a CAT, porque isso é muito mais... o passivo que isso gera é muito maior do que qualquer medo de processo que você possa ter, porque basicamente você está garantindo um processo automático, nesse caso aí, de você não enviar a CAT.